Olá, sou Maria do Carmo Rezende, analista educacional. Atuo na Diretoria de Apoio à Educação Infantil da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Estamos aqui para falar de educação infantil. A educação infantil está em grande movimentação. Percebemos significativas mudanças na forma como hoje se compreende a função sociopolítica da educação infantil, a concepção de criança e o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Isto requer diferentes exigências na atuação do profissional, comprometido com a efetivação de uma educação de qualidade. Para falar de formação de professores e profissionalização docente, convidamos a professora Isabel de Oliveira e Silva. Ela possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, realizou pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Atualmente é professora nos cursos de Pedagogia e pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Atua com a disciplina Formação de Professores para Educação Infantil e com pesquisas nessa área. Olá, eu sou Isabel de Oliveira e Silva, professora da Faculdade de Educação da UFMG. Nós vamos hoje falar sobre o tema da docência na educação infantil. Ser professora, ser professor da educação infantil. Um tema sobre o qual gosto muito de refletir, especialmente quando tenho oportunidade de fazer isto em diálogo com professoras e professores que fazem a educação infantil no dia a dia das creches e pré-escolas. Sendo assim, já adianto que boa parte das reflexões que procurarei desenvolver se sustentam nos estudos sobre a educação infantil, sobre a docência e sobre as crianças, mas, fundamentalmente, tem a marca do encontro com professoras e alguns professores. E há uma marca fundamental nesse meu encontro com essas professoras. De um lado, percebo uma sede imensa de encontrar soluções para problemas do cotidiano do seu trabalho. Algumas vezes, angústia por não contar com recursos e ferramentas que as auxiliem no desenvolvimento do seu trabalho, levando a frustrações e a práticas que não correspondem às finalidades da educação infantil. Por outro lado, percebo também que muitas professoras têm construído práticas muito interessantes com as crianças na educação infantil, mobilizando conhecimentos adquiridos na formação, utilizando os recursos disponíveis na instituição em que trabalham, buscando e exigindo do poder público outros recursos necessários a uma prática rica para elas e para as crianças, compreendendo que se trata de um direito fundamental que não pode ser negligenciado. Isso não quer dizer que também estas professoras não vivam certa angústia, certa inquietude com suas práticas profissionais. E sabem por quê? Porque a inquietude é um traço da docência. Estar em relação com bebês e crianças pequenas, responsabilizando-se por sua educação e cuidado, se constitui na ação fundamental que a sociedade delega ao professor e à professora da educação infantil. Toda a sociedade humana cria formas de receber os novos que chegam. Eles chegam em um mundo que já existia antes deles. Chegam como estrangeiros para adquirirem no curso de uma única vida aquilo que a humanidade construiu em milênios, um mundo organizado em artefatos culturais e obras de diferentes naturezas, um mundo de cultura que encerra uma enorme complexidade de regras, significados, comportamentos, relações, cujos códigos, por serem construções humanas, precisam ser aprendidos. Essa tarefa cabe a nós adultos, que vivenciamos um processo educativo desde que nascemos e hoje somos os responsáveis pela sociedade. Nos primeiros anos de vida, cabe especialmente às famílias e à instituição de educação infantil iniciarem os pequenos nessa complexa estrutura social que é a nossa sociedade, de modo que eles possam fazer parte dela e, ao mesmo tempo, aportar a ela a novidade,
o novo de que são portadores, porque chegam agora ao mundo. Enfim, ensinaremos as crianças a amarem e a preservarem o mundo e daremos a ela o estímulo também para transformá-lo. Pensando nessa direção, a instituição de educação infantil tem um papel muito importante junto aos bebês e às crianças pequenas, apoiando e compartilhando com as famílias seu cuidado e sua educação. Como já estamos refletindo há vários anos no Brasil, cuidado e educação são ações que acontecem ao mesmo tempo e de forma indissociável, como consta nos textos e na legislação sobre educação infantil. Assim, essas duas ações estruturam o trabalho da professora com as crianças. Como vocês já devem ter estudado, são esses os pilares que devem estruturar a educação infantil e o trabalho docente com as crianças pequenas no Brasil. Os outros elementos fundamentais são as interações e as brincadeiras. Falaremos disso ao longo desta conversa. Bem, se queremos refletir sobre o trabalho docente na educação infantil, as perguntas e as possíveis respostas precisam passar necessariamente pelas professoras e professores da educação infantil. Sugiro começarmos por algumas que estão presentes no texto da coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil. Qual o sentido dessa prática para você, que é professor de crianças com idades entre 0 e 5 anos? O que o levou a ingressar nessa área? Como você se sente ao se responsabilizar pelo cuidado e pela educação de bebês e crianças ainda tão pequenas? Como você interpreta e realiza no seu cotidiano de trabalho as normas e diretrizes para a educação infantil? Como vocês pensam o lugar das práticas de cuidado e aquelas que se referem à compreensão dos fenômenos naturais ou à aquisição e desenvolvimento da linguagem verbal? Como vocês pensam o direito das crianças a ampliarem seus conhecimentos de modo adequado à sua faixa etária? Desse conjunto de questões, acredito que 4 pontos podem nos ajudar a refletir. O primeiro deles são as concepções de crianças de 0 a 6 anos e a prática docente. O segundo, as relações entre cuidado e educação na prática docente. O terceiro, a brincadeira, as interações e a prática docente. E o quarto, as relações com as famílias e a prática docente. Comecemos então pelo primeiro, as concepções de crianças de 0 a 6 anos. Como professora ou professor da educação infantil, mesmo que de forma pouco sistemática, sua prática está marcada por concepções ou entendimentos sobre quem é a criança. Toda vez que definimos como vamos organizar o ambiente, que materiais vamos utilizar, como vamos organizar o tempo, como nos dirigimos às crianças, expressamos o que pensamos sobre elas. O que muitas vezes ocorre é que não refletimos sobre isso de modo a indagar se estamos mesmo agindo a partir de concepções que de fato favoreçam o bem-estar, a felicidade, as aprendizagens que enriquecem e a experiência de vida das crianças em diferentes dimensões: motora, cognitiva, cultural, afetiva, social. O que isto quer dizer? Em primeiro lugar, quer dizer que bebês e crianças pequenas são, antes de tudo, pessoas que se encontram no início da vida e que têm necessidades próprias para se desenvolverem de forma saudável. Com isto, quero dizer que o nosso olhar nunca pode se voltar para apenas um aspecto do desenvolvimento ou da experiência, porque nós, seres humanos, quando estamos nesse início da vida, vivemos tudo de forma integrada e integral. Para uma criança de 2 anos, não é possível separar a ajuda que lhe damos para começar a usar o peniquinho, por exemplo, daquilo que ela aprende sobre seu corpo, sobre a visão que temos dela, sobre como em nossa cultura lidamos com as excreções, sobre se ela é querida por nós adultos, na medida em que lidamos com o que vem de dentro dela de forma positiva e serena. O mesmo ocorre quando fazemos a leitura de uma bela história,
de um livro ricamente ilustrado para um grupo de crianças pequenas assentadas em um bonito tapete. Em um momento, utilizamos um tom de voz gostoso aos ouvidos. Em seguida, interpretamos vozes de personagens para conferir dramaticidade à leitura. Nessa situação, há muitas coisas acontecendo, com a professora ou professor e com as crianças. Primeiro, é preciso lembrar que cada uma recebe a história de um jeito, dependendo do seu modo de ser e das suas experiências anteriores com a literatura. Algumas podem ficar um pouquinho assustadas, outras podem achar muita graça, outras se emocionam e choram e precisam ser levadas ao colo da professora ou de outro adulto presente. Em segundo lugar, é preciso considerar que, ao participarem desse momento, elas estão interagindo entre si, sentadas lado a lado ou postando-se de outra forma. Estão interagindo com a professora, com o livro nas mãos da professora, com seu formato, suas letras, suas cores, suas ilustrações, com o conteúdo da história, com a voz e as entonações feitas pela professora. Todo o seu corpo está mobilizado nessa situação. Isto quer dizer que, juntamente com o conhecimento de uma história, estão presentes as emoções, a sensação de conforto ou não de estar ali, eventuais conflitos com o coleguinha do lado ou mesmo o desejo de fazer outra coisa ao mesmo tempo em que ouve a história. À professora coube escolher e analisar profundamente o livro, decidir como faria a leitura, muitas vezes ensaiando antes, decidindo em que local faria essa leitura, como seria a disposição das crianças, como as crianças poderiam explorar o objeto livro. Enfim, uma série de ações e decisões que envolvem o objeto cultural livro e a literatura e também os cuidados com as crianças nesse momento. Vejam, nesse episódio, que é ou deveria ser cotidiano nas instituições de educação infantil com as crianças desde bebês, está expressa uma concepção de criança. Ao considerar que as crianças receberão a leitura da história de diferentes formas, estamos considerando suas singularidades. Ao reconhecermos as possibilidades de interação delas entre si, com a professora, com o livro e com a história, estamos reconhecendo-as como sujeitos sociais que se desenvolvem nas interações. Quando temos claro que as emoções estão presentes quando atuamos para retirar fraldas ou quando contamos uma história, expressamos a concepção de que nessa fase da vida não há, do ponto de vista da experiência da criança, compartimentação entre aprendizagens, sensações e emoções. É tudo junto. Se pensarmos que a situação de leitura que eu acabei de descrever poderia ocorrer com bebês entre 1 e 2 anos, por exemplo, estamos expressando a concepção da potência, da capacidade da criança desde muito pequena para viver a experiência da arte, da literatura, da fruição, que passa por todos os sentidos, por todo o corpo. Refletir sobre isso, sobre quem são os bebês e crianças com as quais trabalhamos, é uma tarefa, é uma ação da docência na educação infantil. E isto exige 2 movimentos: buscar os estudos sobre os bebês e as crianças nos aspectos psicológico, social, cultural, motor. E também conhecer o contexto de vida daquelas crianças concretas que estão na nossa frente, suas famílias, suas experiências e suas singularidades. Nenhuma teoria será capaz de nos ajudar a prever comportamentos, reações, ações, temporalidades e sentimentos de todas e de cada uma das crianças. Somente a observação atenta, o encontro com os olhares das crianças, a escuta verdadeira, a leitura de suas expressões faciais, corporais, do choro, balbucios e palavras é que podem completar nosso entendimento de quem são as crianças e nos dar referências para a organização do trabalho com elas.